Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o SARI 11, fundo aí do Santander, que a gente já vem acompanhando já tem um tempo. A gente sabe aí como é que estão as coisas, como é que o fundo tá, né? As questões que envolvem a alavancagem dele e tudo. E tá se criando um clima de alavancagem mais vacância. E nunca é muito bom a alavancagem mais vacância. Por que, que a alavancagem mais vacância não é bom? Até pra vocês entenderem, eu falo bastante disso. Eu não lembro a última vez que eu expliquei. O que acontece? Quando você tem a sua receita de aluguéis, vamos imaginar, deixa eu fazer de vermelho aqui, né, como diz o pessoal lá do interior. Quando você tem, aqui ó, você tem a sua receita de aluguel, ela tem o potencial de ir até aqui em cima na barra, né? Essa aqui é a sua receita de aluguel, são os seus aluguéis, certo? Certo. A alavancagem, ela tem o componente juros e o componente amortização. O componente amortização, ele não passa, ele não depende de aluguel, porra nenhuma, ele não passa pela DRE. Então esse cara aqui é outros 500, ele depende do caixa. Então esquece esse cara por enquanto. O componente juros da brincadeira, ele transita pela DRE como despesa financeira. E aí o que acontece? Você tem um aluguel desse tamanho e você tem uma despesa financeira desse tamanho, né? E aí qual que é o ganho que você tem com a alavancagem? É justamente a diferença deste cara para este cara. Esse aqui é o seu ganho com a alavancagem. Legal? Legal, beleza. Quando tá tudo bem, é assim que funciona, é assim que a banda toca. Só que o que acontece? Quando o fundo começa a ter vacância, esta receita aqui, ó, ela começa a cair. E aí ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, até chegar num ponto aí, igual o SARI, tá com a vacância pode chegar a 30%. Pegar essa barreira e cortar um terço dela, mais ou menos aqui. Isso aqui não existe mais, por causa da vacância. Isso aqui é a vacância agora, né? Você tem sua receita potencial, foi consumida a vacância, virou isso aqui. O que acontece com o seu ganho que você tem com a alavancagem? Ele diminui. Você sai disso para isso. Esse é o maior problema da alavancagem com alavancagem e vacância junto. Por quê? Porque se você tem um fundo sem vacância nenhuma, qual que é o sem vacância, sem alavancagem nenhuma, qual que é a receita dele? É essa, né? Se a alavancagem, se vem vacância, cai para onde? Cai para cá e boa, tudo bem. Você ainda continua com um componente grande aí, você tem mais gordura. Quando você tem alavancagem, essa gordura ela diminui muito rápido. Ela diminui muito rápido. E aí pode chegar a um ponto, claro, a depender de cenários e tal, onde o seu valor da sua receita de com aluguéis bata o que você recebe de juros, e aí ferrou. E aí você empatou 0 a 0, cadê a renda do fundo? Tá só pagando juros. Então é um problema a alavancagem e vacância junto por causa disso, porque você tem um componente que vai te impactar nos dois lados. A queda de receita e a alavancagem que já está aqui, né? E não é fácil. E a depender de como foi estruturado, às vezes os juros pode até crescer com o tempo e tal, enfim. Sabe, é uma mistura que não é muito boa. Esse é um fundo de quase 1 bilhão. No mês ele pagou 45 centavos, está com uma reserva de 66, estava com 73 no mês anterior, consumiu um pouco. Ele concluiu a alocação de um andar vago aí lá do W Torre Morumbi, né? Na verdade, ele ficaria vago, né? Então sai um inquilino, entra outro. E ele comenta também que essa BRK ambiental saiu fora, demorou, né? E eles ainda vão entregar o 29º andar e vai dar um impacto de mais 2 centavos por cota. No Bela Sintra, esse Sinqia expandiu, o que é ótimo. E ele comenta que durante o ano o fundo pagou R$ 6,50, que dá um yield de 10,8% e tal, não sei o que, usando a cota de início do ano. Então, tipo assim, mesmo quem comprou a R$ 65, que tomou uma bela de uma traulitada na valorização da cota, tá tendo um prejuízo, em yield não foi tão ruim assim, né? Só que, olha, ele comenta aqui, por fim, devido aos diversos movimentos do portfólio de crises do SARI, que envolvem não só as áreas condições acordadas de contratos, mas também os efeitos de caixa, mudança, rescisão, escambau, a equipe de gestão irá trazer no próximo relatório uma posição do impacto financeiro consolidado desses movimentos, considerando o horizonte para esse semestre de 24. Eles sempre botavam guidance, né? Então agora esperamos o próximo guidance do próximo semestre. E, cara, pelo que eu vi, eu acho que cai. Ele até comenta
que considerando tudo e tudo mais, etc, as movimentações, a vacância no W Torre Morumbi é de 14,3%. E se considerar as vacâncias futuras, a partir de abril, a vacância vai para 30%. Né? Aí ele coloca aqui os andares do prédio, né? do terceiro até o último. Então a gente tem uma rescisão antecipada aqui no 29º, um locado com carência, vago, duas rescisões antecipadas, vago e com carência aqui. Então tem esses impactos financeiros aí. Outro ponto também que a gente já sabe é que o fundo tem muito dinheiro, vem de receita financeira, que é da carteira de fundos de CRI que ele tem. E essa carteira, daqui para frente, vai precisar começar, quando o caixa dele acabar, que deve, no próximo relatório a gente já vai ver o impacto disso. Ele já vai ter que começar a vender fundos imobiliários para conseguir bancar as amortizações. E aí, esse aqui tende a diminuir também, né? Enfim, aqui a gente vê a questão da vacância nas lajes, né? 13% de vacância. Galpão logístico não é o problema. Vencimento dos contratos, tem bastante coisa vencendo agora em 24, ficar ligado com isso aqui, e tem bastante revisional. Ele não discrimina se é revisional de logística ou de lajes. Se for de logística, ótimo, bom, bacana. Se for de lajes, ó, ferrou. Né? Aqui a estrutura do fundo e tudo mais, a gente vê a dívida dele aí de 300 milhões de reais, como é que o fundo está posicionado hoje, e a gente vai acompanhando o consumo. Pegando um gancho do que eu falei no início do vídeo. Lembra que a amortização sai do caixa do fundo? Pois bem, a amortização ela sai desses dois carinhas aqui, ó. Do caixa propriamente dito. Então ele vai lá, pega os 20 milhões que ele tem parado e usa para pagar, ou dos fundos imobiliários, né? Só que aí, né, tem que vender o fundo imobiliário para transformar esse dinheiro dar liquidez para esse dinheiro para ir pagar. Só que aí que mora o problema, aí que mora o perigo. Essa carteira de fundos imobiliários dele são fundos de papel que certamente ele está tomando prejuízo agora. E aí ele fica numa situação meio ruim para realizar esses movimentos. Ele vai ter que realizar. E aí, o que acontece? Quando um fundo imobiliário que tem outros fundos dentro executa o prejuízo, o que acontece? Por que executou o prejuízo, o fundo distribui menos? Porque o valor que ele executou de prejuízo, o que ele perdeu de principal, por exemplo, ele investiu, ele comprou Knip a 100, Knip vale 90, ele vendeu, esses 10 reais por cota que ele está perdendo, esse prejuízo de 10%, ele tem que devolver para dentro do fundo. Então ele tem que pegar o dinheiro, ir lá na DRE e tirar quanto é que foi o prejuízo que ele executou em Knip. Ele vendeu, tinha 100 milhões, vendeu 2 milhões. Quanto foi de prejuízo? Foi 100 mil. Então vai lá, pega na DRE, tira 100 mil do rendimento do fundo para recompor o principal do fundo. Por isso que vender fundo imobiliário no prejuízo é tão ruim. Porque fica consumindo dinheiro para devolver o principal. Pra você não ter perda patrimonial com isso, né? Enfim, DRE dele, a gente vê aqui em dezembro, o fundo teve uma despesa de juros aí de 1,4 milhões, receita na ordem de 6 milhões, então assim, tá longe, né? Fala assim, a receita vai igualar o que paga de juros com o CRI, tá longe pra isso acontecer, tem uma vacância muito mais alta. A grande questão é o seguinte, olha o resultado, 13 milhões e meio, olha o que distribuiu, 4 milhões e 155. 3 milhões e meio dá 38 centavos por cota. 38 cents por cota. Então, assim, é difícil a gente tentar adivinhar quanto que ele vai pagar e tal no próximo semestre, mas se baixar de 40 não seria surpresa nenhuma, né? E um ponto, viu, galera? Esse prejuízo que ele realiza em fundos imobiliários, sabe aquele saldo acumulado de 60 e tantos centavos que ele tem? Vai consumindo primeiro esse saldo, para depois bater aqui. Então, ele vai ter que decidir, tipo assim, pô, eu continuo usando minha reserva para manter um patamar mais elevado, ou eu baixo meu patamar, seguro a reserva, porque aí eu posso ficar executando os prejuízos aqui para conseguir pagar as amortizações e não ter impacto na distribuição mensal. Cara, é uma sinuca de bico aí, né? Enfim, a gente vê pagando 45 cents, ficaremos de olho para ver qual vai ser o próximo patamar. Aqui a questão de rentabilidade, o fundo derretendo, né? Tem uma liquidez até boa. Cotistas tá aí andando meio de lado, aquele clima meio de desconfiança e tal. Aqui os dois imóveis que ele tem de lajes, né? As duas lajes que ele tem. O Bela Sintra sem vacância é um ativo menor, de 4 mil metros. O grosso mesmo tá ali no W Torre Morumbi.
E temos os dois galpões logísticos também, cara, o ponto forte desse fundo são esses dois galpões. Olha a localização deles, cara. Eles estão dentraço de São Paulo, né? Olha lá, a gente vê os dois galpões aqui, sem vacância. São galpões menores, né? Um galpão de 18 mil e um galpão de 38 mil. São galpões de fato menorzinho, não são aquelas naves gigantescas que tipo um HGLG da vida tem. Mas, assim, a localização é imbatível. Você não tem o que falar. E aqui, o que ele tem de carteira de fundos imobiliários dele, que a gente vê que são vários fundos que eu imagino que ele esteja no prejuízo. Pode ser que até que no Kinea High Yield ele não está com prejuízo agora, mas no restante eu imagino que esteja. Ele não traz o preço médio, então a gente tem que ficar só adivinhando, né? Então, assim, essa é a situação do SARI. Não evoluiu de forma positiva em relação ao mês anterior, acho que evoluiu de forma até negativa. E vamos ficar de olho aí. Pelo jeito, a renda vai cair. Então, assim que tiver mais informações no próximo relatório, a gente comenta sobre isso, beleza? Galera, valeu aí, até a próxima. Fui!